Então, o que todas as doenças neurodegenerativas elas têm em comum seria o quê? Uma perda seletiva e progressiva dos neurônios, né, em uma ou mais regiões, né, do sistema nervoso central, geralmente bilateralmente e simetricamente, né? E como é que elas podem se manifestar? Elas geralmente, né, se manifestam nas pessoas com uma idade mais avançada, né, como uma síndrome demencial ou com alternação motora, né? Dentre elas, né, aqui eu vou colocar as principais, que seriam a doença de Alzheimer, né, a demência dos corpúsculos de Lewy, degeneração frontotemporal, o Parkinson, né, daí seria com uma alteração motora, a paralisia supranuclear progressiva, uma degeneração córtico-basal e a coreia de Huntington, tá? E aqui eu coloco para vocês o site, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né? Aqui tem um resumo muito bom do site, para poder falar das doenças neurodegenerativas, né? Dessa perda seletiva. E o que todas elas têm mais ainda em comum? O que elas têm mais ainda em comum é que elas têm uma neuroinflamação cerebral. Quais são as demências, né, mais frequentes nos idosos? Sem sombra de dúvidas, o Alzheimer, né, que é a mais comum, chegando até 81%, né? Temos as doenças dos corpúsculos de Lewy, que seria o quê, né? Seria uma manifestação do Alzheimer, né, um distúrbio motor, uma doença parkinsoniana. Muitos dizem que seria uma doença só, seria um espectro do Parkinson, né, um aspecto do Alzheimer, né, que ele vem com o Parkinson associado. Muitos dizem que são outra doença. Isso aí até hoje ainda é muito discutido, tá? E temos também a demência vascular. Geralmente, né, a demência vascular, devido à hipertensão, diabetes, ela pode já vir e associada ao Alzheimer, tá? Então, é aqui que vai ser o nosso foco, e principalmente na doença de Alzheimer, onde tem os maiores estudos. E o que a doença de Alzheimer tem? Né? Onde que o canabidiol, né? O canabidiol não, onde a cannabis, ela vai entrar na doença de Alzheimer? Nós sabemos, né, que o sistema endocannabinoide, ele regula a neuroinflamação, né? E como na doença de Alzheimer a gente tem o acúmulo de amiloides por uma neuroinflamação, né? O que o cannabis ele vai fazer? Ele vai modular essa neuroinflamação. É um estudo muito recente, né, que tem de 2021, que ele fala sobre o quê? Sobre receptores ativados por proliferadores de peroxissomos, que é o PPAR, né, PPAR. O que seria isso, né? Seria a patogênese de uma neurodegeneração devido a uma neuroinflamação. Se vocês verem, aqui tem a barreira, né, hematoencefálica, né, que tem a parte sanguínea das meninges e aqui está o cérebro. Aqui são os biomas que vêm do intestino, onde nós vamos ter os linfócitos T, que vão entrar, né, para dentro dessa barreira hematoencefálica e começar uma cadeia ativando a microglia, né, que a microglia ela seria o quê? Ela seria o sistema imune do cérebro, né? Então, ativando o sistema imune vai levar a o quê? Progressivamente uma morte celular, né? Por essa neuroinflamação. E onde que a cannabis entra aí? Todas essas aqui de cannabis que vocês verem, é onde que a cannabis ela atua, né? No sistema nervoso central. Então, ela pode agir direta ou até indiretamente através dos receptores CBD, CB1, né? E CB2, né? Que é os canabinoides 1, que seriam responsáveis, né? Como nós temos os nossos endocannabinoides, né? Que são a anandamida, né? E o 2-AG, 2-araquinodoilglicerol, tá? 2-AG e anandamida, tá? Onde nós vamos ter quem? O nosso THC e o CBD, que são os nossos fitocannabinoides que vão entrar, né? Para ajudar nesse desbalanço e, com isso, reduzindo essa neuroinflamação e, consequentemente, essa neurodegeneração. Tá? E o quê? Que a cannabis, né? Como planta, esse fitocannabinoide, ele é muito importante, né? Na ação dos receptores ativados por proliferadores de peroxissomos, que vão fazer o quê? Vão alterar toda essa neuromodulação e levando uma neurodegeneração,
Espero que vocês tenham entendido, né? Então, os canabinoides, né? Onde é que nós temos o nosso sistema endocannabinoide, nosso, e também temos os fitocannabinoides, né? E eles vão agir aqui em todas essas alterações, fazendo com que nós reduzimos, né, com que a gente melhore a nossa neurogênese e com isso a gente reduza o dano cerebral. O artigo que vocês podem estar aqui, né, que vocês podem ver, um artigo muito novo agora de 2021. E agora, conforme vocês forem vendo os artigos que vêm saindo, o que tem mais falando sobre o sistema endocannabinoide é sobre o PPAR. Antes, a gente ouvia falar muito dos receptores, CB1, CB2, que tem a nível de corpo, CB1 a mais a nível de sistema nervoso central, CB2 a mais nível assim, de organismo como periferia, depois veio, a gente falava do GPR5, né? Então, cada vez a gente vai sabendo mais e vendo essas múltiplas ações da cannabis, né? No nosso organismo. Também tem que saber que o sistema endocannabinoide, ele regula dopamina, serotonina, e com isso, o que acontece também? Vai agir no humor, vai agir na tensão, vai agir na dor, vai agir em várias partes do nosso organismo. E a doença aqui seria, então, da demência. E o Parkinson? O Parkinson também, nós sabemos que tem o quê? Você tem uma degeneração, né? Lá no núcleo da base, principalmente na substância níquel, né? Também por um processo inflamatório. E cabe a ele esse mesmo processo que eu falei para vocês na demência. E como que o cannabis ele age na doença de Parkinson, né? O que nós sabemos até hoje, que na doença de Parkinson, melhora no paciente é a qualidade de vida, né? E por quê? Porque ele age principalmente na parte psiquiátrica, que junto com os distúrbios de movimento, vai aparecendo o quê? Distúrbio de ansiedade, depressão. E nós sabemos que antes de abrir o Parkinson, o indivíduo ele começa com distúrbio de sono. Então, vai abrir primeiro com distúrbio de sono, aí vai vindo com uma insônia, que é um pródromo já do Parkinson, já pode ir mexendo com o humor, e daí vai vindo esse distúrbio de movimento, né? Que pode estar ou não associado com a demência, mas principalmente no estágio final do Parkinson, a demência, ela praticamente faz parte na grande maioria dos quadros. O cannabis, ele vai agir predominantemente no quadro psiquiátrico de dor, espasticidade e sono. As evidências em relação ao distúrbio motor do Parkinson e a cannabis em si mostram que praticamente no distúrbio motor não tem grande melhora. E se vocês procurarem, né, doenças do extrapiramidal com associação com a cannabis, são pouquíssimos estudos que tem, são relatos de casos muito esporádicos que podem ter uma melhora, né, que os pacientes dizem, mas assim parece algo muito subjetivo. Você não consegue provar a melhora do distúrbio motor ainda no Parkinson, mas a melhora na qualidade de vida ela é muito grande. Tá? E isso, fazendo esse paciente melhorar a depressão e a ansiedade, ele já vai responder melhor as terapias, melhor a medicação, vai aceitar melhor, ele vai sair da cama, vai dormir melhor, e então, assim, no geral, você tem uma melhora muito importante na qualidade de vida desses pacientes. Aqui são alguns estudos, né, que nós assim, os principais, que é para Parkinson e para distonia, né? O que algum desses estudos diz, né? Aqui, ó, eles usaram o Nabilone, né? O Nabilone, se vocês não sabem, é o Mevatil, né? O que eles viram? Que é 2,5% de CBD para 2,7% de THC. O que eles viram? Eles viram que tem melhora muito o sintoma do Parkinson com a levodopa, né? Mas você não... Aqui a dose foi de 0,03 miligrama por quilo, tá vendo?
Então, você consegue diminuir a dose da levodopa, né? O que faz melhorar os sintomas do Parkinson, mas ele em si não, tá? Aqui também foi outro estudo, né? Onde eles viram com a distonia. Aqui não viram, assim, uma melhora na distonia, mas foi bem tolerado. O outro foi feito com extrato de cannabis. Não teve uma significância, assim, boa na distonia, mas também foi bem tolerado. E Monabam, ele já está fora do grão, assim, são uns estudos, assim, mais importantes, né, que a gente vê. Aqui eu só deixei para vocês saberem algumas referências, se vocês quiserem estudar sobre distonia, distúrbio de movimento em cannabis, que depois vai estar disponibilizado no site da Central Farm. Em relação à epilepsia, quando a gente começou a tratar no Brasil, em 2014, né, tinha que mandar para o CRM, que a gente estava tratando, tinha que reportar os exames, tudo ao CRM, a Anvisa, fazer um monte de relatório. E quando eu comecei, gente, eu fui crucificada pela maioria dos meus colegas, né? Foi horrível, isso em 2014, 2015. Até que, em 2017, né, o que acontece? Pela primeira vez saiu um estudo duplo cego, né? E daí esse estudo duplo cego foi feito na síndrome que é uma epilepsia neoclônica, sustinhos, né? Que ela faz com que essa criança, é uma encefalopatia epilética que começa a partir de 6 meses de vida, e essa criança ela vai deteriorando com a sua epilepsia, vai levando a um espectro do autismo associado, né? E as crises são de muito difícil controle. E daí eles fizeram esse estudo duplo cego, né? Em 2017, mostrando, olha, temos aqui um estudo. Aí o que acontece? Aí a neurologia no Brasil já começa a ver com olhos melhores, e no site até da Sociedade de Neurologia Brasileira, eles já colocavam que já haviam algumas evidências, mas ainda precisavam de maiores estudos. Isso vocês vão ver em qualquer artigo que a gente lê sobre cannabis, qual que é a última frase? Ah, nós temos algumas evidências, mas necessitamos de maiores estudos, né? Então, é como tudo, né? Como qualquer medicamento novo, né? Esse produto cannabis também. Então, a partir desse estudo, não só de 2017, como nós tivemos esse estudo também, né? Do mesmo grupo, né? Que usou o canabidiol, aqui foi o 0-THC, como usou também no Dravet, o 0-THC. E esse estudo também foi bem melhor até do que o Dravet, que o Dravet ele reportava mais os efeitos colaterais. Esse estudo, né, duplo cego, foi muito bom na síndrome de Lennox-Gastaut. O que seria Lennox-Gastaut? É uma encefalopatia, ou seja, o que é uma encefalopatia? Tal como o Dravet, é uma epilepsia que por si só já deteriora o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né? Ela pode começar com uma síndrome de West, evoluir para um Lennox-Gastaut, seria o quê? O West é uma epilepsia grave também da infância, né? Que tem espasmos em salpas, né? E que pode, as crises, conforme o cérebro vai amadurecendo, vai mudando o tipo de crise, e a pessoa começa a ter crises de tônica generalizadas noturna, né? Que fica todo assim, rígido noturno, e crises, né, de ausência light, que seria a queda da cabeça várias vezes ao dia, e outros múltiplos tipos de crises, né, associados. Mas essas são as que predominam, né? Então, são crises que também têm de drop e ataque. O que seria isso? Você tem uma perda súbita do tônus, onde a pessoa é arremessada, da onde ela estiver, com múltiplos, a criança pode ter traumas, fraturas, ela vem cheia de hematomas, cicatrizes pela cabeça e pelo corpo, tá bom? Então, assim, é bem grave. E daí, o que fizeram, né? Nesse estudo aqui, eles viram as doses, né? Como que melhoraria os drop ataque em relação à dose do medicamento, né? Olha só, tanto no início do tratamento como no período de manutenção, olha o que vocês vão ver. Aqui seria o placebo, tá? O azulzinho o verde é o placebo, o azul mais claro seria com canabidiol CBD, né, 0-THC, numa dose de 10 miligramas quilo dia,
e aqui numa dose de 20 miligramas quilo dia. O que eles perceberam? Nesse grupo aqui, tá? O que eles percebem que é, se vocês verem, uma melhora, né, das crises acima de 25%, só 25% das crises melhora tanto faz com a dose de 10 ou de 20, né? Então, aí você pensa assim, então eu vou usar 10 miligramas, né? Se melhora mais ou menos, quando melhorava 25% do padrão de crise. Agora, quando melhorava 50% do padrão de crises, o que você viu? O placebo já não estava lá essas coisas. Mas olha aqui, a 10 miligramas quilo dia, né? 40% dos pacientes melhoravam com 10 e 45% com 20 miligramas quilo dia. Aí você já vê, nossa, legal. Aí, o que eu fazia nessa época, né? Eu pensei, se 10 miligramas quilo dia responde igual a 20 miligramas quilo dia, super caro no Brasil, difícil de judicializar, conseguir, vamos usar 10 miligramas quilo dia. E realmente dava certo. Mas se você quiser melhorar mais ainda, agora se você quiser diminuir em 75% o padrão de crises, aí é lógico, né, que a melhora dos pacientes, né, em 75%, né, de redução de crises, né, você via que 26% dos pacientes melhoraram com a dose de 20 e 15% dos pacientes na dose de 10 miligramas por quilo, mostrando que a dose de 20 miligramas quilo dia e 10 miligramas quilo dia, o que seria o resumo? Elas melhoram em 50% o padrão de crise. Então, se você quiser melhorar em 50% o padrão de crises, né, você chega em 10 miligramas quilo dia. Agora, se você quiser uma melhora de 75% do padrão de crises, nós temos uma chance de melhorar com uma dose de 20 miligramas quilo dia. De repente, você chegou em 20 miligramas quilo dia. O paciente não teve melhora, né? Tal como usava com 10, volta para 10 miligramas quilo dia, entendeu? Então, isso, gente, isso é se a gente usar o CBD 0 THC, tá? Isso é 0 THC. Então, na epilepsia, são doses totalmente diferentes, né? De um paciente que vai ter um Parkinson, um paciente que tem uma dor, um paciente que tem uma demência, tá? Que aqui, no 0 THC, o que acontece? Como não tem o efeito comitiva, que seria o quê? O efeito entourage, né, que se fala, que seria todos os componentes da cannabis, um auxiliando o outro a agir melhor, né? E daí você consegue reduzir a dose do produto, tá? Os derivados da cannabis. Quando você tem o CBD isolado, você precisa sim chegar em doses mais altas, tá? E principalmente na epilepsia, tá? Agora vamos dizer, se você tiver um paciente, eu sei que minha aula não é de autismo, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui. Além de melhorar a epilepsia, todo paciente, todo não, mas a maioria dos pacientes que têm epilepsia, o que eles têm? Eles têm distúrbio de comportamento, agitação psicomotora, eles podem desenvolver, geralmente desenvolvem um transtorno do espectro do autismo, e vocês veem o quê? Que já no início do tratamento, com uma dose bem baixa de CBD, ou se você usar o extrato como um todo, né, o full espectro, né, tem toda a cannabis planta, você vai conseguir, já no começo, com uma dose baixa de 1, 2, 3 miligramas quilo dia, você já tem uma melhora do comportamento desses pacientes, mostrando o quê? Um efeito praticamente tal como um antipsicótico da cannabis, tá? Isso começou a ver o quê? Nesses pacientes com epilepsia. Olha só, gente, conforme a gente foi evoluindo, vendo que os pacientes da epilepsia melhoravam não só das crises, mas muito mais ainda do comportamento, aonde chegou tudo? Então vai dar para autismo. As próprias mães, gente, já começaram e daí os médicos vão atrás da mãe ver, realmente melhora. E agora,
o que está tendo um boom, né, nesses 2 últimos anos, né, de pacientes procurando, né, neuropsiquiátricos ou médicos, né, especializados na medicina canabinoide, para tratar o autismo, né, e os distúrbios psiquiátricos que vêm. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? E criança é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Criança é um cérebro em formação, né? Então, cérebro em formação, você sempre tenha cuidado com o THC, porque o THC, ele é bom? Sim, ele é bom, mas depende para que você vai usar. O THC na criança, né, tem muitos estudos que já mostram que se o uso já desde a adolescência, o uso já, tanto assim, por um curto espaço de tempo, por um mês, né, você já pode ter atrofia em alguns locais do cerebelo, né? E conforme vai aumentando com o uso crônico, você vai tendo atrofias mais acentuadas ainda a nível de cerebelo, de hipocampo, e piora, a morte cerebral aumenta, né? A morte cerebral programada. Então, criança é sempre, né? É melhor com que você comece com CBD 0-THC. É lógico, se você tiver uma criança muito agitada, um quadro de autismo muito grave, com automutilação, heteroagressividade, de repente o CBD 0-THC ele não vai resolver. Essa criança que já tem uma deficiência mental, né, uma deficiência intelectual grave, um quadro de agitação grave, a qualidade de vida zero, não sai mais de casa, aí você tem que colocar na balança. Poxa, pode ser que o cerebelo dela vai atrofiar algumas partes, vai ter algum problema. Gente, o que é isso? Né? Então, daí você coloca numa balança, deve entrar com a planta como um todo para potencializar os efeitos da cannabis? Por que não? Tá? E para isso, mais para frente, eu vou falar para vocês não só do full spectrum, do CBD, como também do broad spectrum. Falar um pouquinho, né? Um pouquinho dos fitocannabinoides, né? No nosso organismo, né? Nós sabemos que a planta cannabis, ela tem mais de 100 canabinoides, né? Os mais importantes na planta são o CBD, né? Que pode ter até 30%, 40% da planta, né? E o THC, né? Na planta in natura, chega em 5% de THC nessa planta. Bom? E quais são as ações? O CBGA, né, vamos dizer, quando a planta está começando, né, ela ainda é pequenininha também, quando ela ainda está novinha, ela tem uma maior concentração de CBGA, tá? E esse CBGA na planta, ele vai derivar tanto os derivados com THC, que são os psicoativos, como os derivados não psicoativos, como CBD, CBG, CBC. Bom? Se você pega uma planta mais novinha, você consegue pegar um produto com uma concentração maior de CBG. Se você pega uma planta, já vamos dizer adulta, né, que ela cresce alta, em campos abertos, tudo controlado, certinho, e você pegar a parte das folhas, né, você vai pegar uma alta concentração de CBD. Tá? Se você for nessa mesma planta, né, e pegar mais as flores, você vai ter uma maior concentração de THC nas flores, tá? Agora, não entendam, CBG, tá? CBG, CBDA, tá? CBG, ele não, CBG, né? Que vocês vão ver muita gente falando, você vai dar um broad spectrum que tem CBG, o CBG vira THC. CBG não vira THC, CBG não vira CBD. CBG é CBG, é da planta ainda novinha, tá? Quando é que você vai pegar o CBN? Quando a planta está mais velha. Você vai falar, nossa, como é que ele conseguiu pegar mais CBN, mais CBG? Depende, tá? Depende de onde está sendo plantada, a que altura está chegando essa planta, né? A gente sabe que mais baixinha vai ter mais THC, vai ter menos CBD.
você consegue aumentar a concentração de THC, conforme a planta for mais baixa, crescer daí em locais mais fechados, ou então da planta maior mesmo, se pegar mais as flores, tá? Então, a gente consegue pegar mais esses produtos. Mas, sabendo que mesmo assim, o que vai haver de maior componente, né, na cannabis é o CBD. E o que nós temos no Brasil? Nós temos o CBD. O CBD, ele já mostrou eficaz na epilepsia, tá? Na espasticidade da esclerose múltipla, tá? Mas é lógico que para melhorar mesmo a espasticidade, você tem que associar com o THC, que o CBD sozinho, a melhora não é tanta. Na artrite, que seria um processo inflamatório, em migrânia, né? E também ele tem um processo, né? Que como seria um antibacteriano, né? Que reduzindo as infecções. Que eu vejo muito no consultório, os meus pacientes com paralisia cerebral, que têm epilepsia, os distúrbios motores, tudo, né? Eles não só melhoraram a epilepsia, como melhoraram, assim, a cognição deles, a linguagem, o alerta com CBD, como eles também não ficaram mais tão doentes como eles eram, né? Diminuíram muito pneumonias, infecções de vias aéreas altas, né? Então, essa seria a ação maior do CBD, tá? Então, vamos dizer, você tem uma criança, né? Você com epilepsia, prefira o CBD. Se você tiver um adulto, né? Uma epilepsia refratária, o que você vai pensar nesse adulto, né? Você pode começar com CBD. Se ele não respondeu, se chegou em 20 miligramas por dia, ele não respondeu, por que não usar um produto, daí que seja um broad spectrum BS, né? O que seria isso? Ele tem tudo que a planta tem, menos o THC, né? Aí ele vai ter CBN, ele vai ter o CBG, tá bom? Que vai fazer com que também dê o efeito comitiva e melhore a epilepsia como um todo. A gente sabe que o CBD, ele prolonga a ação do THC no corpo e vice-versa. O THC também, ele potencializa os efeitos do CBD, né? E dentre esses outros também, e também temos os terpenos, né? E os terpenos, né, que vão estar junto com que tem na cannabis, responsáveis pelo odor, pelo cheiro da planta, né, que são os terpenos, eles também fazem o quê? Que potencialize os efeitos principalmente do THC. O THC é o segundo mais frequente na planta, né? Ele é muito importante na dor, né? Ele melhora muito os processos de dor, né? De náusea, vômito, acaba estimulando o apetite, né? E muitos estudos dele, né? Para a espasticidade da esclerose múltipla associada ao CBD. Já, se você tem um paciente, vamos dizer, que você queira melhorar processos inflamatórios, né? Uma doença inflamatória, vamos dizer, você tem um Parkinson, você tem uma demência, né? Um adulto, você pode estar usando produtos com THC até 0,3%, ou se a pessoa ela é uma pessoa ativa e você não quer ativa assim, que ela ainda trabalha, vamos dizer, começou a desenvolver um Parkinson, essa pessoa, ela ainda trabalha, né? E você quer que ela tenha uma qualidade de vida boa e que não fique com esses efeitos do THC, com sonolência mais identificado, você pode usar também esse broad spectrum, né? Que tem tudo menos o THC, tá? Então, é uma novidade que chegou já no ano passado e que veio para ficar esse broad. E daí, o que seria, né? O CBN, ele vai agir tanto na inflamação, na dor, na prevenção de infecções, nas convulsões, né? Seria na epilepsia, e ele também tem um efeito de estimulante do apetite. Daí você vai falar, ai, Paula, mas ele é psicoativo, tal como o THC. Sim, ele é psicoativo, mas ele é muito pouco psicoativo, tá? A quantidade dele é muito pequena, o efeito psicoativo é muito menor
do que efeito do THC. Aí você fala, então você não vai dar THC porque é psicoativo, né? Mas os produtos importados, eles vêm até 0,3% de THC. Se vocês fizerem a conta e não passarem de 1 miligrama, vocês não passarem dessa dose de 1 miligrama pelo dia, dificilmente você vai ter um efeito psicoativo, tá? Agora, viu, o olho tá ficando vermelho, tá ficando molão, tudo, né? Não tá legal, tá dando taquicardia, né, ou hipotermia, vamos diminuir esse THC, né? Vamos. E o que você pode fazer? Você pode ter um produto full espectro, que tenha também o THC, de repente você tem uma esclerose múltipla, né, com uma espasticidade importante, uma dor importante, você vai precisar do THC. O CBN não vai segurar sozinho, né? O que você vai fazer, né? Você pode usar uma fórmula full espectro associada com o quê? Associada com CBD 0 THC. Daí você consegue aumentar o CBD e juntar com o espectro. Se de repente o problema do paciente é o sono, aqui não colocaram do sono, né? Mas ele acaba ajudando bastante, né? Gente, pode sempre estar associando, você não precisa estar preso a um paciente a você usando só um produto CBD puro, ou só um produto full, ou usar um produto que tenha tudo menos o THC, você pode estar associando um produto com outro, e de repente até durante o dia, de manhã eu vou dar mais um, de noite eu vou dar outro, de acordo com cada paciente, tá? Com a idade do paciente. Então, é para isso que a gente tem que ver como é que é cada paciente, né? E você tem que ir seguindo sempre de perto esse paciente com controle, né? Dos medicamentos que você... E controle hepático, né? Que a gente sabe que ele é um bloqueador hepático, né? Ele vai fazer com que aumente as enzimas hepáticas no começo do uso, nas primeiras 3 semanas, depois volta a cair. Se o paciente está associando se esse paciente ele usa um valproato, aquele depakote, depacon, qualquer um desses valproatos, o valproato já pode dar plaquetopenia, e junto com os canabinoides, mais fitocannabinoides também. Então, ficar de olho nas plaquetas, tá? E sabendo também que valproato, ele é um bloqueador hepático, tal como os fitocannabinoides são bloqueadores hepáticos, né? Então, um aumenta o nível sérico do outro. Então, a partir do momento que você usou associado com o valproato, vamos começar a diminuir o valproato. E isso vale para a dor, né? Eu sei que a dor vai ser o último módulo, mas só vou citar um pouquinho aqui. Na dor, o que acontece? A cannabis, por ser um bloqueador hepático, ela bloqueia o ciclotromo P450, onde a maioria dos medicamentos antidepressivos, antiepilépticos e os medicamentos para dor são metabolizados. Por isso, que quando você começa a usar um fitocannabinoide, uma cannabis medicinal, num paciente com dor crônica, que está lotado de medicação, você consegue enxugar, tirar esses medicamentos que levam muitos efeitos colaterais, principalmente codeína, derivados, né? E você consegue diminuir muito esses medicamentos e deixar uma dose bem baixa, né? Associado com cannabis e melhorando muito a dor desse paciente. Então, a gente vai usando o quê? A gente vai sabendo todo o metabolismo da cannabis, dos outros medicamentos, para a gente estar sabendo associar. Agora eu vou reduzir esse, agora eu vou aumentar aquele. O que eu vou fazer com cada paciente? Tá? O que nós temos hoje disponível no mercado? Vai lá. Full espectro. O full espectro, né, seria o THC, o CBD, o CBN, que é o canabinol, o CBG, o canabigerol, tá? Então, e os terpenos, é lógico, para potencializar tudo isso. E a gente sabe que o full espectro tem um grande efeito cognitivo, efeito entourage, né? Que vai um reforçador do outro, então você precisa de uma dose menor do seu produto, do produto para o paciente. Vamos dizer, uma epilepsia que você chega em 20 miligramas pelo dia com o CBD, aqui,
por vezes você chega em 5, 10 miligramas quilo dia e controlou. Bom? O full espectro, ele chega numa concentração máxima, tá? Que só pode ser, por enquanto, né? Só pode ser o importado, né? Que a gente usa full espectro, até 0,3% de THC. E os que vão ter na farmácia para se comercializar, né? Vão ter até 0,2% de THC quando chegarem nas nossas farmácias. Bom? Então, importado, a gente consegue importar até 0,3. O que vai ter na farmácia, que ainda não chegou, vai ser até 0,2. Temos agora a grande novidade, que é o BS, que é o Broad Spectrum. O que ele teria? Ele tem o CBD, né, que é o maior componente da cannabis, o CBG, o canabigerol, o CBN, canabinol, e os terpenos, tá? Então, o que vocês veem a diferença do full pro BS? A única diferença é que os dois, né, tem a planta como toda, só que a única diferença é que o Broad Spectrum não tem o THC, tá vendo? Ele é isento de THC. Isento, quando a gente diz, é uma concentração muito baixa, menor que 0,1%. Bom, gente? Então, é uma boa opção para os pacientes que não queiram os efeitos do THC. O que temos também no mercado? Nós temos também um produto que é principalmente para esclerose múltipla, que seria só tem CBD e THC, que seria o quê? 2,5% de concentração de CBD e 2,7% de THC. Enfatizando que ele só é usado para a espasticidade da esclerose múltipla. Não use para outras doenças. Por quê? Por que eu falo isso? Porque você fala, 2,5%, 2,5%, gente, no microjato que vai ter. E se você for pôr naquela dose que eu estou te falando, 10 miligramas quilo dia, meu Deus, um frasco todo não vai dar nem para uma dose, você vai intoxicar essa pessoa, pelo amor de Deus. Então, esse produto ele é só para a espasticidade da esclerose múltipla, tá bom? E aqui nós temos o CBD isolado, né? Que seria o Free THC também chamado, né? Que é livre, né? Dos outros, né? Você pode ter resquícios, é lógico, mas ele é livre dos outros produtos que nós estamos, das outros componentes da planta. Você não falou que a cannabis tem mais de 100 canabinoides? Tem, mas em concentrações baixas, e aqui, como ele está sendo feito, você pega a planta, você vai ver, eu quero que ela tenha mais CBG, então eu vou pegar essa planta mais novinha. Eu quero que essa planta tenha mais CBN, eu vou pegar ela mais velha. Então, você consegue ver o seu produto e você consegue certificar as concentrações que tem. E os outros que vêm mais, a concentração é tão mínima, que a gente acaba não colocando aí. Uma coisa muito importante, quando você vai prescrever para o paciente, é você saber a origem do produto, de quem que você está importando, né? Que todo produto que se preze, ele tem o QR Code, que você vai lá com a câmera do celular, ele vai dar tudo certinho que tem naquele componente, vai entrar no site, vai mostrar certificações, tá? Então, aqui eu estou mostrando uma certificação. É lógico que eu estou dando a aula com o apoio da Ciclafarma, eu pedi para eles, né? Eu falei assim, me arranja aí uma certificação, né? Para eu poder colocar na aula. E aqui tem uma certificação dos produtos ECS, né? Aprovada pelo FDA com número de registro, como vocês podem ver aqui, tá bom? Isso que está aqui, eu coloquei aqui no mercado, que eles conseguiram, né, essa aprovação pelo FDA dos produtos deles. Então, assim, a gente consegue fazer o quê? Você consegue saber que você está prescrevendo produtos de qualidade, né? E existem muitos importados, tomem cuidado, que não são de qualidade, não tem certificação. Olha aqui, além disso, você pode pedir a certificação dos componentes que tem.
Ah, quanto tem de THC, de CBD, de CBG, de CBN? Quanto que tem, tá? Você consegue ver tudo isso. Olha esse produto aqui, olha só. Qual que tem mais? CBD. Olha aqui CBD quanto tem. Bastante. Tá bom? Então, você consegue ir e certificar o produto. E isso, e tem sempre o QR Code, que vai ter também no frasquinho que o paciente está comprando. Vamos lá, gente. Vou dar um casinho para todo mundo pensar. Se eu tiver um paciente masculino, eu coloco masculino por quê? Porque as doenças neurológicas são muito mais comuns em homens do que mulheres. As psiquiátricas são mais em mulheres, mas as neurológicas são mais em homens, tá? Então, paciente masculino, 74 anos, aposentado, mas faz tudo em casa, se vira sozinho, sai para fazer suas compras, tem os seus amigos, né? Aproveitando a idade dele, né? Ele tem uma hipertensão controlada, uma diabetes tipo 2 controladinha e começa a apresentar uma demência e daí é aberta a hipótese de uma doença de Alzheimer. Começa a usar as medicações para Alzheimer, né? Mas vê que assim, o sono dele não tá legal, ele vem com uma depressãozinha leve, né? E ele vem até você querendo usar um produto à base de cannabis. Qual produto à base de cannabis vocês vão indicar para esse paciente? Eu começo sempre com um CBD isolado. Eu me sinto mais seguro. Eu vou ajustando a dose dele e vou vendo se ele está respondendo bem. E se tiver, eu continuo com o CBD isolado. Para mim, o CBD isolado é mais fácil de eu raciocinar, de eu trabalhar com ele, de eu analisar o que está acontecendo. E depois de algum tempo, se eu ver que esse CBD não está adiantando muito, eu quero um efeito entourage, eu passo para o full spectrum e começo com uma dose mais baixa, né? E agora é importante para mim saber, como neurologista também, o que esse paciente está tomando para a doença de Alzheimer, né? Que você botou uma coisa muito importante, esses pacientes são polimedicados. Às vezes eles usam medicamentos para Alzheimer, mas eles usam antidepressivo, eles usam medicamento para dormir. E eles vêm super medicados, né? Então, esse é meu ponto de vista. Minha opinião, agora que chegou vamos dizer, como é um paciente rígido, independente, eu também, e se eu visse que ele não estivesse, eu faria igualzinho o senhor, só que agora, como chegou o broad spectrum, em vez de ir direto para o THC, eu ainda passaria pelo broad. Eu acho que o que você coloca, Paulo, é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência nesses estudos de canabinoide. Cada paciente é um paciente. Você é uma medicina que tem que ser individualizada. Não é como você pegar uma bula e falar isso aqui é um anti-inflamatório, eu uso tantas miligramas de tanto em tanto tempo e vamos tocar o barco. Não é. Eu acho que é uma coisa que os americanos chamam de tailor, é uma farmacologia individualizada para cada paciente, né? Uhum. Exatamente. Eu também faria isso. Você tem um paciente masculino aí, viu, doutor Jaime? Aí, ó. Meu lado feminino falando. 78 anos, acamado já, tá? Hipertenso, diabético, Alzheimer já avançado, muito agitado, muita dor, espasticidade, insônia. O que vocês pensariam? Eu acho que eu usaria um full spectrum. Talvez começasse um canal puro para dar uma amansada, ver como é que ele responde, mas como ele tem agitação psicomotora, dor, espasticidade, insônia, eu quero um efeito entourage nele. Eu vou sair, eu pensaria em usar um full spectrum. Então, você está de acordo com esse raciocínio meu para esse paciente? Estou totalmente de acordo com o senhor. Eu pensaria assim também. Eu quero que vocês entendam por que o Dr. Jaime optou por um produto com THC. Porque para dor e espasticidade, o THC é muito bom, tá? Para insônia, o THC ele faz dormir rápido, mas a qualidade do sono não é tão boa, né? Aí, se tiver com muita insônia, de repente à noite você poderia associar diminuir o THC, dar uma dose menor e associar aí talvez um broad spectrum, que agora que está chegando, né, doutor Jaime, a nossa experiência ainda não teve retorno, né?
Eu acho que a Paula está botando uma coisa extremamente interessante, que cannabis é novidade. Agora, dentro dessa novidade, ela está colocando outra novidade, que é uma novidade para mim, que sou um neófito, não tem muito mérito eu falar também disso aí, que é a associação de full spectrum com CBD, enfim, associar várias formulações. Eu acho que é isso aí é que está a inteligência da manipulação, que você tem que entender a farmacocinética e a farmacodinâmica dos canabinoides, não é ir receitando assim, vamos dando isso aqui, né? Então, essa associação, como a Paula está falando, é extremamente interessante. Então... Professora e professor, boa noite. Eu fico com uma dúvida que vocês estão falando aí, na questão desses pacientes já estão medicados ou não para a doença deles, ou a gente entra já com a medicação de primeira, porque, pelo que eu entendo um pouco, a cannabis, né, esses medicamentos seriam uma escolha após esses pacientes não apresentarem uma resposta às outras medicações à sua doença. Ou estaria enganado? Eu já posso entrar com a medicação mesmo tendo as medicações para aquela doença indicada? Está correto. Vai estar já medicado. Já está medicado. Já está recebendo todos os medicamentos. Já recebeu os medicamentos, não está tendo resposta, entendeu? Já está medicado. Eu quero só completar aqui o raciocínio da Paula. Eu acho que nós estamos vivendo uma realidade de cannabis que você não vai pegar paciente virgem de medicação começando com cannabis. Primeiro, não é essa a ideia. A ideia é que esse paciente já esteja medicado, houve uma falta, uma falência de resposta desses pacientes, e daí você entra com cannabis. Essa é uma preocupação que eu vejo, como trabalhando nessa área como docente, eu acho que não pode começar a vulgarizar muito o uso de cannabis, que não vai dar certo. Então, é um paciente que, na minha ideia, que é um medicado, ele está usando uma medicação, você entra com cannabis, inclusive cannabis com o resultado de você diminuir a supermedicação desse paciente, mas não com cannabis puro. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre esses medicamentos, dessas composições, com essas concentrações que foram especificadas. Eles são somente medicamentos de laboratórios importados, ou existem eles também de laboratórios brasileiros que possam ser comprados em farmácias, ou seja, de laboratórios brasileiros que possam comprar com uma receita de um médico brasileiro, que possa ser comprado em qualquer farmácia, digamos assim? Então, se for o CBD 0 THC, você pode comprar na farmácia, né? E já tem formulação que você compra o frasco de 200 miligramas por ml, 50 miligramas por ml ou de 20 miligramas por ml. Já tem, basta a gente dar o receituário tipo B, né? O azul, o B é normal, tá? O B normal, o paciente ele pode comprar na farmácia, tá? Agora, se for para a espasticidade da esclerose múltipla, né? Aí também já tem um produto que é 2,5% de CBD, 2,7% de THC, e daí você vai usar o receituário tipo A. Se for importado, daí você vai ter que usar em receituário comum mesmo, né? Datado, carimbado normalmente, e mandar para a importadora ou o paciente mesmo entrar pelo site do governo federal, pela Anvisa, para poder estar anexando e receber a sua autorização para importação. Tá? Nós temos plantação de cannabis no Nordeste, grande quantidade. Nós temos uma fabricação nacional, que é da Fundação Abrat. Eu acho que o que ele estava perguntando era isso, se tinha alguma fabricação brasileira, né? Nós temos um abraço, tem uma plantação, e brevemente vai começar a ter muita plantação de cannabis aqui no Brasil, porque nós vamos precisar de ter matéria-prima para atender a indústria farmacêutica, né? Mas, assim, fabricado no Brasil e várias modalidades, eu não sei, eu não conheço o esquema mas eu sei que tem a Fundação Abraço, que ela tem várias concentrações, várias apresentações, e brasileiro. Essas que vendem na farmácia do Brasil, né, doutor Jaime? O insumo, ele é importado, ele não é
não é plantado nada no Brasil. O insumo vem importado e daí aqui que eles vão envasar tudo para poder vender. Masculino de novo, doutor Jaime. Masculino, homem, 62 anos, advogado, na ativa. Ele começou a ter uma insônia e daí passou, né, um tempinho, abriu um Parkinson, né? E com isso, com o tempo já veio vindo uma depressão. E ele quer continuar ativo no trabalho, ele não quer parar, ele já está usando os medicamentos, né? Está tendo, assim, uma resposta parcial, não como ele gostaria, né? E ele vem ao seu consultório querendo associar o cannabis para ele usar, e ele vem querendo saber qual que é o melhor cannabis que ele deve tomar. O que vocês acham? Eu quero colocar um outro fator aqui para análise, Paula, porque eu tenho alguns pacientes com doença de Parkinson que se beneficiaram muito porque eles estão numa superdosagem de L-Dopa e de outros medicamentos para Parkinson e começaram a desenvolver uma discinesia pelo uso do medicamento para... A gente pode colocar aqui discinesia também, né? Como a discinesia por uso de levodopa, né? Então, eu usei nesse meia dúzia de pacientes que eu vi aí, o CBD puro, e com um resultado muito interessante, assim, de poder até diminuir um pouquinho a quantidade de levodopa que eles estavam tomando, sabe? Mas o que me entusiasmou mais até hoje, né, em todas as coisas que eu tratei, que são poucos pacientes, são exatamente as discinesias de excesso de medicamento da doença de Parkinson. Os melhores resultados que eu vi, assim, mais rápidos. Por quê? Porque você melhora a discinesia e você melhora o humor do paciente, porque a discinesia ela é muito desagradável em público, né? O paciente fica com aqueles movimentos coreotetóticos, aqueles movimentos que atrapalham muito a vida dele, né? Então, ele se sente bem melhor e melhora o humor dele. Agora, assim, do Parkinson em si, eu acho que é aquilo que você falou, existe uma série de trabalhos, existem os trabalhos do Russo também, mostrando que no Parkinson mesmo, na doença, parece que não tem até hoje uma evolução muito boa. Mas se você pensar em qualidade de vida, se você deixa a pessoa mais feliz, mais alegre, enfim, ele vai se sentir melhor, né? E aqui, vamos dizer que a gente está usando o 0-THC. Vamos complicar para eles, doutor Jaime? E a insônia persiste. Daí eu não sei te dizer, eu não tenho experiência para poder arriscar aí um raciocínio de cannabis, né? Aí é o broad spectrum, doutor Jaime. Pois é interessante, né? Eu, de passagem, eu pensei nele, né? Porque tem entourage daí, né? Ele tem uma mistura de coisas, não tem THC e tem uma mistura e um potencia o outro, né? Mas eu não tenho experiência com broad spectrum. Quem pode ajudar a gente aqui é o André, que ele vê muitos relatos de casos. O que os médicos, né, relatam? Pronto. Então, eu, como comecei com a doutora Paula ontem, né, a gente tem contato com os médicos. A empresa hoje, eu tenho de pacientes que são pacientes frequentes, uma base de quase 1.000 pacientes, né? Então, você acaba, da mesma forma que eu faço toda a parte do produto, a gente também faz o aviamento da receita. Então, a gente começa a ver aquilo que os médicos prescrevem e os pacientes vão relatando para a gente a melhora, né? Até antes de ter o Broad, realmente a gente não tinha tanta resposta positiva. Hoje, os pacientes que estão usando o Broad têm tido uma resposta muito boa, tanto na questão do sono, daquelas dores que o paciente sente, que é a dor, às vezes, do envelhecimento, aquela dor que não é um processo inflamatório ou uma espasticidade. Então, o Broad vem ganhando uma proporção muito grande, porque você consegue fazer doses menores, porque a concentração que nós temos é bastante interessante para isso. Então, até a data que nós não tínhamos o Broad, a gente não via tanta resposta positiva com essa satisfação do paciente, né? Atualmente, a gente costuma ver
que os pacientes estão tendo um benefício muito grande na questão do sono, inclusive, e na qualidade desse sono. E a gente sabe que o sono é um fator de regeneração, um fator que dá toda uma fisiologia para esse paciente. Então, você trata esse paciente como um todo, né? Você olha ele com sono, com a hidratação, com a alimentação e melhora a vida dele. Então, o que eu tenho visto aqui nesse N que eu tenho de pacientes é que o Broad vem ganhando um espaço muito grande porque você não tem o componente que alguns pacientes poderia não ser tão legal assim. Então, eu acredito que o futuro ele vai ser muito ligado em Broad. E o que eu estou percebendo hoje, quando se fala de THC, está ficando muito focalizado para aquele paciente que tem a espasticidade, as dores muito crônicas de processo inflamatório, as fibromialgias, que são dores que não têm muito controle. Então, eu acho que no futuro próximo, eu tenho feito bastante leitura, que o mercado vai ficar bem focalizado em Broad, porque você tem um efeito comitiva, você consegue fazer doses menores, né? Aqui foi falado muito de doses, de outros medicamentos de interação. Então, a menor dose eficaz é sempre uma coisa positiva. Então, você consegue trazer para esse paciente uma dose menor e ter um efeito em enturragem, sem ter esse elemento que é muito focalizado quando o paciente tem dores, né? Aquelas dores de processo mais inflamatório. E o CBN, né? CBN, que é o canabinol, né? Ele tem uma quantidade, sei lá, acho que é de 1% da planta, né? Ele está sendo utilizado, né? Para insônia, né? Sim. A gente sabe que o THC, se você der uma dose bem baixinha, ele até induz o sono, mas a manutenção do sono é ruim, porque ele não deixa fazer, né? Ele não deixa aprofundar no sono de ondas lentas, né? Sim. E alterando o sono REM também. Já o CBN, ele regula, né? Ele regula o ritmo do sono, que é o canabinol. Então, aí seria muito legal usar o CBN que está no produto Broad Spectrum, né? Okay. Vocês estão vendo que, na minha opinião, né, do André, acho que também o Broad, eu acho que ele vai ser a nova, vai ser a nova estrela do momento, né? Até pela questão que a doutora colocou, e eu achei que foi muito bem explicado, você pode utilizar as doses menores, então isso é um benefício para o paciente, tanto no uso geral das medicações, como o doutor Jaime colocou, você não sobrecarrega lá o P450 da célula hepática, porque você vai ter menos produto ali agindo, e isso dá um ganho de vida para esse paciente, né? Então, isso é bastante interessante e bastante percebido, né, na prática clínica que a gente consegue ver nesses pacientes aí. Mesmo o CBN, né, como eu expliquei para vocês, o canabinol sendo um psicoativo, ele é levemente psicoativo, a quantidade dele é baixa, ele tem uma ação sobre o sono. O CBG, né, que tem no Broad, ele também é muito importante na dor, né? Então, vamos dizer, um paciente que não possa usar o THC ou que usou um produto e, de repente, começa a aumentar a dose no full espectro e começa com o efeito colateral do THC, né? Sonolência, hiperemia ocular, né? Hipotermia, sei lá, pode ser, mas até não vai ter hipotermia, mas a maioria é hiperemia ocular ou sonolência. Você pode o quê? Diminuir esse full e associar um Broad, que daí o CBG ele vai ser importante para o mecanismo da dor. Aí a gente vai jogando, né, com a medicação. Você não precisa ter só um tipo, né? Ótimo. Então, tá aqui de novo, para vocês verem, né, a diferença do full, né? CBD puro, né? O Broad, a maior quantidade dele é de CBD, depois você tem CBG e CBN, né? E os terpenos estão associados. E o full, a diferença é que ele tem o THC e o Broad você isolou o THC, né? Aí que a gente joga com as medicações. Eu tenho uma menina de 2 anos, síndrome de Dravet, que é aquela epilepsia, que dá mioclonias, começa a partir de 6 meses, desencadeado com temperatura alta, febre, a criança vai abrindo o espectro do autismo, crises intratáveis, né?
E essa criança já está também polimedicada, né? E não está respondendo. Qual que você usaria aí? Então, ó, criança, né? Cérebro e informação, sempre começar com 0 THC, tá? Sempre começar com THC, né? Boa, Paula. chegar na dose para estourar mesmo de 20 miligramas quilo dia, né? Controlando a enzima hepática e plaqueta, porque esse paciente já está com valproato, que valproato é medicamento de escolha para DAV, né? E vai estar associado também com o clobazam, que é um antipilético, e o clobazam, o componente ativo dele é o norclobazam, e ele é metabolizado também pela CYP450, e tem lá o CYP dele, né, que é o 2AC19, que vai estar totalmente bloqueado, aumentando o princípio ativo do clobazam, que é o norclobazam, em até 500 vezes. Portanto, criança com DAV começou a ficar sonolenta, está com clobazam, e vai diminuindo o clobazam, tá? Às vezes, você consegue deixar uma microdose aí de clobazam nessa criança, ou trocar por outro benzodiazepínico, você pode usar pelo clonazepam, que apesar de ser primo do clobazam, né, o clonazepam é o Rivotril não tem interação grave com o canabidiol ou com os derivados da cannabis. Um paciente masculino, 34 anos, tá? Tem uma epilepsia refratária desde a adolescência. Ele tem crises tônico-clônicos diárias, né? Noturnas. Toda noite tem crises tônico-clônicos generalizadas. Na realidade, hoje em dia, a gente fala crise tônico-clônico bilateral, né? Como ele tem a base focal, quem tem base focal, a gente fala crise tônico-clônico bilateral. Desculpa aí o erro da Lene aqui, né? Depressivo, né? Que pacientes epilépticos, né? Que já vem com essa epilepsia arrastada, polimedicado, eles são mais depressivos, né? Ele terminou o ensino médio, né? Tem um cognitivo razoavelmente bom, né? Lógico, as suas limitações, ele está desempregado e isso gera muita angústia para ele. O que vocês começariam para ele de cara? Não sei, o Paulo, eu arriscaria ele com um full spectrum, viu? Eu acho que deixar ele mais ligado um pouco durante o dia. Ele já está com 34 anos, o cérebro dele já está em formação, não tem risco do THC, né? Exatamente. Quem sabe esse paciente agora não responda ao Brod, né? Então, como é coisa nova, né? A gente ainda não sabe, né? A gente vai começar para ver, né? Que ainda não tem estudos, né? Ô, Paula, deixa eu fazer uma aqui, não sei se vai colocar mais algum caso, mas tem um... Eu gostaria só um instantinho, tem uma pergunta aqui no chat, doutora Paula. Eu vou aqui para a doutora. Não sei se a doutora consegue ler aí. Sou mãe de autista, minha filha não fala, se comunica com escrita de desenho. Não usa nenhuma medicação, dorme bem e tem dificuldade alimentar, distúrbio de processamento sensorial. A indicação para CBD, não sei se eu poderia utilizar ou participar. Então, só para a doutora dar uma explicação sobre a mãe de um paciente autista. Que idade? Vamos lá. Não fala, mãe de autista, minha filha não fala, não diz aqui a idade. Se a participante quiser colocar aqui no chat a idade, eu posso passar para a senhora, mas é um caso de um paciente, né, com autismo. 7 anos, doutora Paula. Tá. Então, nunca usou nenhuma medicação, né, que ela falou, né? Aqui não diz, pelo que ela disse que ela pode usar o CBD, acredito que não. Então, no autismo, a gente sabe que eles respondem muito bem com risperidona e aripiprazol, né? Que seria a primeira escolha, né? Vamos dizer, se você não está tendo, né, o efeito desejado, pode sim estar associando um CBD, né? Você pode estar começando com um 0 THC, aí vai explorar a dose, se não responder, é uma candidata a usar o broad spectrum, né?
que é o CBD sem o THC, né? Sem o componentes psicoativos, né? Apesar de ter o CBN, que é psicoativo, é uma dose muito pequena, né? Então, é uma candidata, sim, a usar. E, assim, é muito legal a parte de troca do olhar, que aumenta o tempo, essa parte de socialização, que o paciente agressivo melhora bastante, também a agressividade. A linguagem já é algo mais difícil, né? O que a gente vê mais é nessa parte de socialização, né? Comunicação não verbal, isso melhora bastante. A motricidade melhora, né? Cognição melhora, a criança melhora a atenção, a hiperatividade, a impulsividade, né? Que são sintomas do TDAH que vem associado. Até queria que a doutora comentasse, porque assim, aqui a gente tem essa questão de você poder ver, né, o que está acontecendo. E o que eu vejo não é experiência nem minha, eu vejo é puramente estatística. Os médicos com paciente autista, eles só usam full se for um paciente extremamente agitado ou muito agressivo. Os demais, eles usam geralmente ou isolado ou o Broad. O grupo do Broad, por ter o efeito entourage e ter uma dose menor, a gente tem visto que realmente os pacientes têm conseguido ter uma resposta boa, como a doutora colocou aí. Não sei, na tua experiência, se dividir, já que tem uma mãe de um paciente autista, seria uma coisa interessante. Eu uso full também em paciente autista. Eu estaria mentindo dizendo que eu não uso, eu uso sim, mas são os autistas mais agressivos, né? Quando o paciente ele é muito agressivo, eu sempre usei o full. O Broad é uma coisa nova, né? Chegou há poucos meses, né, André? Falando de um produto de uma certificação de 8 meses. Então, é um produto ainda jovem. Ainda é muito novo. Jovem a nível de Brasil, né? Lá fora já tem há mais tempo. Hoje, né? Se eu tiver que sair de um CBD zero, eu não iria para um full numa criança, eu iria para um Broad, né? Hoje eu já estou fazendo isso, né? Inclusive, o valor, né? A dose é muito menor do Broad, né? E é um preço acessível para o paciente, né? Então, hoje em dia, você sabe que depois da pandemia, a judicialização para autismo, para os produtos derivados da cannabis, não estão saindo, né? Muitos poucos processos estão saindo. E o Broad é uma opção, ainda mais que o preço é 1/3 do valor do zero THC, e você vai conseguir usar uma dose menor e o produto, dependendo da criança, vai durar de 1 a 2 meses, né? Então, é uma possibilidade. Outra coisa que seria o efeito colateral de você não usar o zero é o preço do zero, né? Porque com zero, você tem que usar uma dose muito mais alta, né? E com os produtos, né? Principalmente, toda vez que eu usei, muitas vezes que eu usei o full em criança, foram mães. Também, eu tenho pacientes leves para moderado com full, porque elas não tinham condições de comprar o zero. Comprando o full, além do preço ser menor, ela também usaria uma dose muito menor por causa do efeito entourage. Então, daí, o que foi a escolha? Foi o valor. Eu acho que você vê muito isso aí, né, André? Pelo valor do zero, que sai bem mais alto, né? Inclusive, até é uma questão que a gente coloca, porque geralmente o isolado é mais usado para os países como o Brasil e América Latina. Então, como importador e como um representante de uma empresa americana, ele só produz as embalagens grandes de 100 ml. Então, aí você tem que fazer o desembolso maior. Então, o preço está muito ligado na questão de você ter uma única apresentação que é muito grande. Então, acaba encarecendo. Mas, assim, tirando esse início do primeiro desembolso, também dura bastante, porque o frasco é grande. Mas o Broad realmente é uma alternativa bastante eficaz e bem mais econômica. Mas acabei de ver aqui que está disponível no site, né?